Alma, deixe o Espírito Santo ministrar do seu coração, a partir de agora, através da palavra. Pai, obrigada pelo tempo de louvor. Nós sabemos que é tão precioso te honrar, te glorificar na tua casa, engrandecer o teu nome. E agora, Senhor, nós queremos orar para que o Senhor fale conosco, através da tua palavra, Pai, a tua poderosa palavra. A tua palavra, ela é poderosa para nos mudar de vida, para nos instruir, para nos exortar, para nos edificar, Pai. E nessa noite use a vida do Wesley. Nós queremos sair daqui, Pai, tão diferentes de como nós viemos, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias então. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Aleluia. Algum tempo atrás eu ministrei sobre essa passagem bíblica e Deus novamente trouxe ela no meu coração e eu gostaria de trazer a amada igreja. Creio que Deus vai falar ao seu coração através dessa palavra. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, nós leremos do verso 7 até o verso 12. Atos dos Apóstolos, fica depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos, então, capítulo de número 20, versículo de número 7 até o versículo de número 12. Amém? Glória a Deus. Então vamos à leitura. Diz a palavra do Senhor o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Até aqui a palavra do Senhor para nós nessa noite. Eu quero ministrar esse tema baseado nessa passagem bíblica, e o título dessa mensagem é uma exclamação, e essa exclamação é acorde. Acorde. Amém? Acorde. De novo, acorde. Aleluia. Toca na pessoa que está do seu lado aí, caso ela esteja dormindo, sacuda ela de forma amorosa e diga: acorde. Aleluia, acorde, acorde, aleluia, aleluia. Essa mensagem, ela é uma palavra que Deus tocou profundamente no meu coração, me mostrando a respeito de uma área de risco, uma zona de risco. Tenho certeza que você, na sua vida, você já deve ter visto aquelas placas de indicação de perigo, e lá menciona a respeito de uma área de perigo, de risco, uma zona específica que, se você passar, você está prestes a morrer. É uma zona que não permite ninguém se debruçar sobre ela, ninguém se acomodar nela, ninguém pode entrar desatento nela. É uma área que, se não for levada a sério,
ela vai matar. Ela é uma área de risco iminente de morte. Por isso, essa mensagem se chama então, acorde, porque nessa passagem aqui, essa área de risco, ela aconteceu na vida de um jovem que dormiu, que pegou no sono, e que sonolento, distraído, não percebeu o iminente risco que ele estava, não percebeu o grau de perigo que ele estava, e a Bíblia fala então que ele caiu desse lugar, dessa zona onde ele estava, dessa área onde ele estava, e ele morreu. Essa passagem aqui, ela é uma passagem, eu tenho certeza que você já conhece, já ouviu ela, já ouviu outros pregadores ministrar, talvez até mesmo você já ouviu eu ministrar, mas eu gostaria de declarar isso sobre a sua vida, que essa narrativa, essa experiência aqui na cidade de Troade, ela é uma passagem que precisa ficar como um alerta de Deus para a nossa vida. Eu ouço o Senhor falar e bradar para cada um de nós a mesma expressão que ele bradou por meio do apóstolo Paulo, quando em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, ele fala justamente a seguinte palavra: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes, diz o Senhor em Efésios 5,14. Levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta da sonolência. Desperta desse sono espiritual, desse sono profundo, ao ponto que mata, ao ponto que manifesta morte. E ele diz a resposta, ele declara: Cristo te iluminará. Cristo trará luz, trará vida, trará esperança, trará um recomeço, uma nova experiência. Essa passagem aqui, como você já percebeu ao ler, ela aconteceu na cidade de Troade. Troade era uma cidade portuária, uma cidade importante. Quando você lê os versículos anteriores, você vai perceber que Paulo, ele está se movendo, segundo a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, essa já é a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo está percorrendo o mundo conhecido daquela época, pregando a respeito de Jesus. E a Bíblia vai falar que ele está de um lugar para outro, sendo direcionado pelo Espírito Santo. E um pouquinho antes ele está na Macedônia, e ele então entende de ir para Troade, passando pela cidade de Filipos. E a Bíblia narra ali que ele estava acompanhado. Eu acho muito legal o versículo 4, que a gente não leu, desse mesmo capítulo, porque fala que ele estava acompanhado. E diz assim: acompanharam-no até a Ásia um homem de nome difícil, chamado Sópatro, da cidade de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, da Tessalônica, o Gaio, da cidade de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo. Nomes lindos para você dar, se você tiver gêmeos, dá um nome de Tíquico e outro de Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam esperando-nos em Troade. Ou seja, Paulo estava acompanhado. Paulo, ele vivia acompanhado de gente que amava a Deus. Esses homens aqui são os parceiros de missão, são os parceiros de oração. Eu falo isso como algo muito importante, porque esse Paulo, ele não está vivenciando algo solitariamente, ele está vivendo algo como igreja, ele está vivendo na comunhão do corpo, ele está se movendo de uma cidade para outra, e ele está acompanhado por um time de oração, por uma equipe de intercessores, homens que pagavam um preço para andar ao lado de Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem te acompanha, querido? Quem acompanha os seus movimentos? Quem acompanha você no ir? Quem acompanha você no vir? Quem acompanha você quando você está sentado, quando você levanta, quando você se move de um lado para outro? Quem o acompanha? Porque aqueles que o acompanham determinarão o que você vai viver em Deus, ou o que você não vai viver em Deus. As pessoas que te cercam, elas são determinantes naquilo que você vive ou não vive no Senhor. Tem pessoas que, infelizmente, vivem mal acompanhadas.
Pessoas que declaram que amam Jesus, mas fazem escolhas erradas. E detalhe, compartilham da sua vida com pessoas que não amam a Deus. Revelam segredos para pessoas que não amam a Deus. Paulo revelava os seus segredos para esses homens aqui. Esses homens pagavam um preço de amor por Paulo. Eles eram intercessores, eles eram cooperadores com Paulo. Para quem você abre o seu coração? Quem te acompanha? Quem conhece seus segredos? Sansão revelou os segredos para a pessoa errada. Deu no que deu. Sansão revelou o seu segredo maior, da sua intimidade com Deus. E ele perdeu a unção de Deus sobre a sua vida. Ele perdeu a glória de Deus. Por quê? Porque ele narrou, andou, foi influenciado por pessoas erradas. Paulo estava cercado de pessoas que amavam a Deus. Cerque-se de pessoas que amam a Deus. Cuidado nos segredos que você abre. Talvez você está abrindo para Dalilas os seus segredos. Elas vão cortar a unção de Deus na sua vida. Essas Dalilas espirituais irão se encarregar de atrofiar a sua história. Elas farão pouco caso da sua intimidade com o Senhor, da unção de Deus. Elas somente serão instrumentos de divisão na sua história. Cuidado, Paulo estava bem acompanhado. E nesse acompanhamento que ele estava, ele já tinha uns que o precederam, Tíquico e Trófimo, ótimos nomes, eu acho muito legal esses nomes bíblicos aqui. Eles estavam já em Troade, depois ele chega, e a Bíblia fala que ele vai ficar uma semana lá. E pense, o apóstolo Paulo, ele era um homem muito especial. Eu sei que você já deve ter conhecido pessoas especiais na sua vida. Pessoas que você paga um preço caro até mesmo para poder estar com ela. Talvez você se movimenta de um lugar para outro para poder ter a oportunidade e o privilégio de ouvir a pessoa falar. Paulo era um desses homens. Ele era um homem cheio da unção de Deus. Ele era o principal personagem de Deus no planeta Terra naquela ocasião. Se tinha um homem que Deus usava poderosamente, assombrosamente, era a vida de Paulo. De modo que estar com Paulo era algo extremamente precioso. Algo que não poderia ser desprezado. Porém a Bíblia fala que ele está lá ministrando. Dado uma semana depois, chega o dia dele partir, chega o dia dele ir embora. E a Bíblia fala que antes de ir embora, ele tinha tanto para ministrar, ele tinha tanto para entregar, que ele está percebendo o público, percebendo os irmãos. Eles estão vidrados, gamados, eles estão detidos, eles estão famintos, sedentos, e ele está ministrando como qualquer pregador que percebe que um povo quer ouvir. Ele ministra com ímpeto, com ousadia, ele entrega cada vez mais revelações, ele ministra cada vez mais forte, mais intensamente. A hora vai passando, o mover de Deus por meio da palavra vai acontecendo. Está um clima tão gostoso, tão maravilhoso. Porém, no meio daquele momento tão glorioso, existia um menino lá, um jovem, de nome também interessante, chamado Eutico. Eutico, nomezinho legal, né? Não é Tútico, não é outro, não é Eutico. Eutico está lá. E o Eutico aqui, ele é um camarada para nós olharmos com atenção. Esse Eutico, ele vai ter uma atitude que nunca nós podemos ter. A atitude de Eutico aqui, ela vai determinar o que vai acontecer depois. Assim como as nossas atitudes determinam o que acontece na nossa vida. As nossas atitudes determinam a nossa altitude espiritual. As nossas atitudes determinam o quanto recebemos, como recebemos, ou se recebemos algo de Deus. Eutico, ele estava desatento. A Bíblia vai nos dizer que ele vai escolher ficar numa posição de risco. Ele escolhe ficar no momento do mover de Deus, no momento da ministração do Senhor. Ele escolhe se posicionar confortavelmente na pior posição possível, no pior lugar possível. Ele vai para a janela. Ele fica naquele momento de divisão entre o que está dentro e o que está fora. Ele se coloca numa área de divisão.
talvez sem muita percepção, sem muita sensibilidade, ele vai, acha bom, acha tranquilo, acha favorável, ele se senta então na janela, e lá está o Eutico. A história vai nos mencionar que ele se coloca nesse ponto de indecisão. Ele não está participando. Ele quer estar próximo, mas não quer se envolver. Ele quer estar no ambiente, mas ao mesmo tempo ele quer olhar para um outro ambiente. Ele quer estar junto, entre aspas, com o povo de Deus, mas os seus olhos estão sendo atraídos para aquilo que está além da janela. Essa posição, ela é terrível. Essa posição que o Eutico assume para a vida dele, sem ele saber, vai conduzir ele de passos largos para a destruição, para a morte. Eu não sei o que levou esse menino a fazer isso. Não consigo dizer para você. Talvez ele achou que já sabia muito. Talvez ele achou que seria só mais uma noite. Talvez ele pensou, olha, eu acho que eu domino até aqui onde eu estou. Acho que não vai dar nada. Essa ideia que por vezes a nossa mente tem de não vai dar nada é a pior possível, porque nos faz aproximar mais e mais de uma linha tênue, do limítrofe, da linha que faz a divisão entre ser ou não ser de Deus. Janela não é um lugar para se sentar. Janela não é um lugar para se estar. Janela, na verdade, existe só para que possa se saber a diferença entre aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora. A janela só existe para que possamos ter uma clara separação entre os que creem e os que não creem. Mas ele escolheu ficar num impasse. De um lado, os que creem estão ali. Por outro lado também tem os de fora, e isso com certeza atrai. O interessante é que todos estavam focados, mergulhados na ministração, mas ele era o único que estava entre olhar para fora e olhar para dentro, olhar para fora, olhar para dentro, olhar para fora, olhar para dentro, olhar para fora, olhar para dentro. Está dando sono só de pensar, olhar para fora, olhar para dentro. As coisas fora começam a se tornar interessantes. E ele deixa de perceber que ele está na zona de risco. Ele não consegue ver que ele está na pior escolha que ele poderia fazer para a vida dele. Eu quero estimular você, querido, que você acorde e que você não vá para esse lugar aonde o sono bate profundo. Não vá para esse lugar que o sono domina. Não vá para esse lugar onde parece descanso, mas não é um descanso em Deus, é um descanso da carne. A carne ama esse lugar. A nossa carne ama esse lugar, esse limbo entre ser ou não ser. Essa ideia que alguns têm de eu não quero me comprometer. Não se comprometer ao ficar na janela significa estar descomprometido com o mover de Deus. Ali é zona de morte. Esse lugar é zona de risco. Você precisa hoje, agora, sair desse lugar. Não fique nele. Pastor, que lugar é esse? Que lugar é esse? É esse lugar onde as paixões pelo Senhor não podem crescer no seu coração. É esse lugar onde o sono pega. É esse lugar onde a indiferença com as coisas de Deus domina e a gente nem percebe e nem mais leva a sério. Como uma voz profética de Deus, eu quero dizer para você que se por algum acaso você se aproximou da janela e começou a perceber que o seu amor por Deus diminuiu, corra daí, saia daí. Quem está sendo ministrado pelo Espírito Santo está quente, está no fogo de Deus. Quem está sendo ministrado pelo Senhor tem o seu coração queimando como os discípulos no caminho de Emaús. Quem está sendo ministrado pelo Espírito Santo tem os seus olhos fitos em Jesus. Quem está sendo ministrado pelo Espírito Santo está tendo revelação da palavra, mas quem dorme não tem revelação nenhuma. A Bíblia fala que aos seus ele dá enquanto dorme, mas esse dormir é o dormir na confiança no Senhor.
Mas existe um sono da carne, uma sonolência que a carne gosta, que a voz de Deus vai ficando pequena, que a voz de Deus vai ficando cada vez mais diminuída, e que se a gente não acordar num susto, a gente cai. E eu não sei se alguém já lhe acordou em algum momento num susto. Quem gosta de ser acordado de susto assim? Me levanta a mão. Quem gosta, de repente você está entrando naquela zona zen do sono, aquela bem zenozão assim, sabe? Que começa, é o momento entre a lucidez e o momento que os sonhos entram em ação. É interessante, quanto mais tempo de vida você tem, você consegue entender um pouco mais essa questão. Você sabe quando você está por desligar. Quem aqui reconhece quando está desligando? Aí vem um pensamento doido na cabeça, não é assim? Do nada, você está pensando de forma lógica, tudo conectado, tá tudo bem. De repente vem um elefante rosa na sua cabeça, de repente vem uma anta voando, de repente passa um prédio, de repente, mas nada a ver. Aí você fala, hã? Aí você sabe, vou dormir. Desliguei, já era. Já aconteceu isso com você? Não precisa ser o elefante rosa, nem a anta voando e nem o prédio também. Mas alguma coisa que você sabe, já era, perdi. O sono me pegou. Você já teve a sensação gostosa de quando você está entrando nesse ponto assim? Talvez algum está entrando agora enquanto eu prego. Tem gente que consegue fazer isso. Você estava ouvindo o pregador e de repente vem a anta, vem o elefante, vem o prédio. Não sei se você já teve isso, mas às vezes acontece, e normalmente quem tem mais intimidade com a gente se sente no direito de fazer. Ei! Não é assim? Marido gosta de fazer isso com a esposa por vezes faz isso com o marido. É uma delícia esse momento. Já teve essa interrupção? Quando você está entrando assim. Aí daqui a pouco alguém vai, ei! Dá uma... Dá ou não dá? Dá uma raiva. Seja sincero, você já sentiu raiva por alguém acordar você nesse ponto? Nesse. Quem sente raiva de, em qualquer ponto, ser acordado por alguém? Ok, obrigado pela sua sinceridade. Mas, obviamente, se você está no lugar adequado, no momento adequado, pessoas que te amam, conhecem você e têm intimidade, vão deixar você dormir porque está adequado dormir. Seria um desaforo muito grande. Alguém que te ama, conhece e está próximo a você, acordar você de maneira imprópria. Mas os íntimos se sentem no direito de nos acordar quando a gente está dormindo em hora errada, não é assim? Isso acontece às vezes no culto, assim, marido e mulher estão do lado, aí ela está assim, a pessoa está assim, aí percebe que o outro está, aí ela faz assim. É legal isso. Isso acontece mãe com filho, é muito legal. Eu percebo tudo porque eu estou aqui na frente, né? Vocês não conseguem ver, porque vocês veem a nuca do irmão da frente, mas eu vejo todo o ambiente aqui. A verdade é que é muito chato isso, porém importante, necessário. Imagine só se você estivesse nessa condição, não dormindo na cadeira confortável da igreja Fonte Vida em Indaiatuba, mas sim entrou no terceiro andar, na janela sentado. Imagina você estar naquele momento que daqui a pouco sai do ar, apagou, desligaram o disjuntor, bateu a nave, já era, ok? Que maravilha seria se alguém falasse, Eutico, meu Deus, misericórdia, dormi na pregação. O máximo que aconteceria é, desculpa gente, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Eu prefiro a vergonha do que a morte, não sei você. O que você prefere? Mas tem gente que prefere morte. Tem gente que fica brabo quando alguém acorda ele. Está no caminho errado, está na sonolência espiritual, e alguém liga e fala, ô irmão, com saudade de você, vamos para o culto hoje, fica brabo.
liga, manda um zap, dá um aviso via Messenger, sei lá, um aviso do tipo: ei, acorde. A pessoa fica braba, fica bicuda, fica chateada. Quem é esse? O que ele quer? Que chato. Larga do meu pé, chulé. Mas é melhor ser incomodado do que morrer. É melhor que a graça de Deus o incomode de um certo modo, a você tomar uma posição que Deus quer, do que você tomar uma posição que você quer, mas vai levá-lo à morte. Essa área é de risco demais. Assim como é difícil lutar contra o sono, é difícil lutar contra a sonolência espiritual. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de companheiros, de amigos, de homens e mulheres que estão aliançados conosco, que têm interesse por nós e que têm intimidade suficiente para poder falar: ei, acorde, estou vendo que você está dormindo, você já não é o mesmo. Antes você estava pulando, dançando, celebrando, agora está aí dormindo. Antes você estava com os olhos atentos, com cara feliz, desejoso de receber de Deus, e agora você está dormindo. Eu te amo e por isso te acordo. Sai dessa, cara, sai dessa. Que você sempre tenha homens e mulheres na sua vida que te amam, que intercedem por você, que oram por você, ao ponto de chacoalhar você quando você precisar. Porque aquele que pensa estar em pé, aquele que pensa estar em pé, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se o versículo está falando para aqueles que pensam estar em pé, está falando com a gente. Eu estou pensando, eu estou em pé aqui hoje. Avalie a minha vida, não só pé fisicamente, mas eu imagino, diante daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho consciência, estou bem, estou tranquilo, estou em paz com Deus, estou de boa. Pensa estar em pé. Mas o versículo fala: aquele que pensa estar em pé, cuidado, para que não caia. Por quê? Porque cair é uma condição sempre possível na vida de qualquer um de nós. E quem escolhe se isolar, grave isso, quem escolhe se isolar não terá ninguém para acordá-lo. A escolha do isolamento, por qualquer razão que seu coração crie, é a pior escolha possível. Essa escolha do tipo: me deixa quieto, você vai ficar sem ninguém incomodá-lo e vai morrer nessa escolha. Não tome essa escolha para você. Diga para as pessoas: me incomode. Eu prefiro ficar bicudo com você, mas herdar a salvação eterna, de ficar de boa demais ao ponto de cair, morrer e ir para o inferno. Diga para as pessoas, diga para o seu discipulador: eu te dou o direito de me pegar da janela e me jogar no banco de volta. Diga para o seu pastor, fala assim: pastor, se você me vê desatento, desalinhado, eu posso até ficar 10 minutos bravo com o senhor, mas depois eu vou agradecer. Então me chacoalha. Não fale tão manso ao ponto que eu durma. Me incomode pela pregação, me incomode pela palavra profética, de modo que eu não aceite essa condição de morte. Quem está comigo aqui? Glória a Deus, aleluia. Deus está bradando ao coração da igreja Fonte Vida em Indaiatuba nessa noite. Deus está falando. Por que está falando? Porque é possível que tenha alguns eúticos em nosso meio. Eles precisam ouvir a voz de Deus dizendo: acorde! É melhor ouvir o incômodo da voz de Deus dizendo acorde alto, do que ficar sendo confortado pelo ego, do que ficar alisando o coraçãozinho na janela e pensando: puxa, que bom que eu sou, olha como eu sou um bom homem, olha que legal. E ego, e vai dando vazão ao ego, e vai pensando na vida, e vai falando consigo mesmo, enquanto a mensagem está acontecendo. Entra naquele solilóquio, fala consigo, interage consigo mesmo, e daqui a pouco a voz de Deus vai sendo desprezada, gradativamente vai sendo desprezada. O primeiro sinal é o sinal do desprezo. Grave isso, pelo amor de Deus. Quando você despreza o que Deus está fazendo, quando você julga por não importante aquilo que Deus está fazendo, você escolhe se isolar, mesmo que no meio de uma multidão. Pelo amor de Cristo Jesus,
Eu chamo você, a sanidade mental, a sanidade espiritual, saia dessa zona, saia dessa área de risco. Não se coloque numa condição de comigo não, eu não preciso dessa palavra. Você precisa de todas as palavras que Deus fala com você. Todas elas são importantes para o seu coração. Não diga quais são importantes e quais não são. Independente de quem falar, se for uma palavra de oferta, se for uma palavra de introdução, se for uma palavra de pregação, se for eu, se for um supervisor, se for um outro pastor, se Deus está falando, ouça atentamente. E se seu coração começar a dar aquelas piscadas de farol, quando o farol começar a ficar baixo, lute contra isso. É o primeiro sinal de que você está fazendo uma escolha de tirar o foco da sua atenção daquilo que Deus está fazendo. E essa escolha de tirar o foco daquilo que Deus está fazendo pode parecer algo inocente, algo tranquilo, algo possível de ser feito, mas é o princípio da queda. Porque ela você não precisa se levantar e ir para a janela, mas é como se fosse. É como se fosse. Desculpa, eu vou já pedir por antecipação perdão para você. Mas eu fico sempre pensando, eu sempre penso isso. Novamente peço perdão por aquilo que eu vou falar já. Mas eu fico pensando, por qual razão tantas idas ao banheiro? Por qual razão tantas idas tomar água? Por qual razão tanto WhatsApp que fica cronometrado o horário que você enviou e era o momento que você estava aqui na pregação? Por qual razão você tem que entrar no Facebook? Por qual razão você tem que olhar para esse celular? Por qual razão o relógio tem mais importância na sua vida do que aquilo que Deus está falando? O relógio pode mudar a sua vida? O tempo pode curar você? Deixa o tempo curar você vai ver que você vai morrer doente. O único que pode curar chama-se Jeová Rafá, o Deus que cura, e Ele está falando. Então eu peço perdão ao seu coração, mas eu digo para você, foque no Senhor. Foca no Senhor. Ele é o único que pode falar com você. Aguenta essa sede. Ela é mais importante a sede do seu coração por Deus. Ouça, você não vai morrer por não ter um copo d'água. Aguenta, é possível. Se você tiver com incontinência urinária, vá no banheiro, por favor, para não fazer xixi na calça. Mas, tirando esse fato, se você consegue segurar, no cinema você sai. Você está vendo lá 2 horas de filme, 2 horas de filme. Um filme que não vai mudar a sua história. O seriado americano, você não interrompe às vezes, porque quer ver o que vai acontecer. Mas na igreja a gente sente tanta liberdade, né? A gente sente tanta liberdade de ir, voltar, conversar, fala, vai, toca, vê, cumprimenta, se abraça, conversa. E Deus está falando. E a gente fica incomodado, por isso eu pedi perdão por antecipação, mas eu estou acordando você. Eu sei que gera incômodo. Eu sei que gera incômodo. Eu sei. Mas eu prefiro acordar você do seu sono profundo, do que você cair e a gente fica, meu Deus, caiu, se estribuchou no chão, se arrebentou. Olha o barulho da queda, faz puc, corpo caído ao chão. Pastor do céu, mas aí você me ajuda, pastor, se eu cair? Você vai lá como Paulo foi? Amém, querido, eu quero fazer a mesma coisa. Eu creio em nome de Jesus, eu vou orar pela sua ressurreição se você cair assim. Vou fazer o que o Paulo fez. Mas o único que pode garantir é o próprio Senhor. Eu faço a minha parte, se Ele quiser salvar, se Ele quiser trazer de volta a vida, a minha parte é orar. Mas a dele é fazer o impossível acontecer. Eu não faço milagres, eu sou apenas aquele que me movo nos milagres que Deus opera. Eu não tenho como fabricar nada, é Deus quem faz. Eu falo para você, cuidado. Se você está olhando para a sua vida e a sua vida está na mornidão, saiba que o ponto depois da mornidão é frieza total. O morno não fica quente do nada, querido. O morno fica quente quando você se joga em Deus. Quando você corre para o Senhor desesperadamente, como alguém que sabe que está para morrer, que sabe que está para ser vomitado, você sabe isso. Você sabe que a vida não está boa, você sabe que você não está mais praticando a sua vida com Deus, você já não ora como orava antes, você já não lê a Bíblia como lia antes, você já não ouve as ministrações com desejo como você tinha antes. Se isso está acontecendo na sua vida,
Se jogue no Senhor desesperadamente. Saia da janela, saia da janela, saia da janela. Busque a primeira fileira. Não busque as últimas. Não busque as áreas que o pregador tem que ver se você está. Seja os da frente, mais possível que for. Pastor, tem que ficar aqui na frente para poder receber? Não, eu estou falando espiritualmente, querido. Estou falando espiritualmente. Talvez uma pessoa que está lá na última fileira está mais atenta que alguém que está na primeira. Eu estou falando espiritualmente. Estou falando com o coração desejoso de receber, de dar primazia ao Senhor, de dar honra ao Senhor. Você não está ouvindo a rainha da Inglaterra, você não está ouvindo o presidente Trump, você não está ouvindo Michel Temer, você está ouvindo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele que está falando. Se você tivesse uma audiência com qualquer homem importante, você chegava mais cedo. Seria uma bizarrice se você chegasse depois. O que nos dá o direito de chegar a qualquer hora no culto? É culto ao Senhor. É culto ao Senhor. Tirando alguma coisa que nos atrapalhe muito, eu até entendo. Alguma coisa que fugiu da lógica, fugiu daquilo que nós programamos, pode acontecer com qualquer um de nós. E se acontecer, venha correndo para o culto, mesmo que chegue atrasado. Mas quando você se dá o direito de sempre chegar depois, sempre chegar atrasado, você está desonrando o mover de Deus. Deus pode fazer no primeiro minuto de um culto aquilo que não faz depois às 9h05. Deus pode fazer às 7h05 aquilo que não vai fazer às 9h05. E você que chega às 8 horas não vai receber aquilo que Ele só fez às 7h05. Aí você vai ter o impacto de ouvir o que Deus fez, mas não vai receber na sua vida aquilo que Deus fez. Não faça isso. Acorde da sua sonolência. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Peço perdão a você se você ficou triste comigo, mas a minha função é ser voz profética para você. Eu não aceito a condição de sonolência, porque eu já vivi elas em muitos momentos da minha vida, e eu sei para onde ela vai. Deus é testemunha da minha vida. Quantas vezes eu lutei contra mim mesmo, contra essa zona confortável de ficar na janela. Deus é minha testemunha do meu desespero, que eu ativo em Deus, porque eu sei que eu estou precisando dele desesperadamente, mesmo que a minha alma não entenda isso. E eu digo para minha alma, você vai adorar a Deus, minha alma, você vai buscar o Senhor, minha alma, você vai buscá-lo, porque só Ele pode ativar esse desespero. Mas eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Você está comigo ainda? O eutico é aquele que se entrega à sonolência, porque a hora que ele programou de acabar, não acabou, então ele desliga. Cuidado com esse negócio, querido. Cuidado com esse negócio. Cuidado com esse negócio, querido. Alguns aqui têm um momento único na semana, tão intenso e tão poderoso com Deus quanto esse. É uma vez só para alguns aqui. Para a grande maioria, graças a Deus que não, porque tem a célula, tem o discipulado individual. Mas para alguns aqui, tudo que você vai receber da parte do Senhor por meio de uma pregação consiste naquilo que eu estou entregando agora. Para alguns aqui é tudo que vai receber de Deus. E se você está tão aprisionado nesse relógio, querido, por favor, entenda. Aquilo que Deus está fazendo é mais importante que aquilo que o relógio pode te dar. Até o sono que você tem de domingo para segunda, Deus pode dar um jeito de fazer você acordar de modo diferente. Se você colocar o seu coração em Deus, Ele ativa isso na sua vida. Você não vai ter prejuízo, não. Não fique preocupado. Descanse no Senhor, porque se só tem dois modos de descansar, ou em Deus ou na janela. A Bíblia fala de dormir. Tem o dormir que Deus dá e tem o dormir que o diabo pega. Você escolhe aonde você dorme. E esse dormir aqui é de olho aberto, é descansando em Deus. É isso que a Bíblia está falando. Porque os seus, aqueles que confiam, aqueles que descansam, aqueles que se entregam, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele trabalha por você. Eutico, ele é um aviso gritado da parte de Deus. Esse menino foi atraído por algo para aquela janela. Eu repito para que você possa entender algo muito importante. A janela é uma área dupla. É uma área entre uma coisa e outra. Você não deve estar lá. Você não tem estrutura, nem eu temos estrutura, nem eu tenho estrutura para poder aguentar a pressão que a janela exerce. Janela não é lugar para nenhum crente desesperado, faminto, apaixonado pelo Senhor. Não vá para lá. Nesse lugar a palavra vai ficando cada vez mais longe, até que você não sente mais a palavra entrar. Até que a palavra não tem mais esse poder de entrar, penetrar e mudar algo dentro de você. Se a palavra não muda mais, cuidado, querido.
Cuidado, querido, por favor, tome cuidado. Se a palavra de Deus que é ministrada na igreja que você congrega não tem poder de mudar você, se só as palavras do YouTube têm poder de mudar você, cuidado, querido. Cuidado, muito cuidado. Você está escolhendo aquilo que Deus pode falar com você e não está recebendo aquilo que Deus quer falar com você. É muito simples, a gente coloca via lá o browser, você digita lá naquela barra para poder digitar, você coloca a palavra que você quer. Aqui não, aqui você não tem como escolher, ela vem de acordo com aquilo que Deus quer. E quando você entra nesse, essa palavra não, essa aí já pregou tempo atrás, essa aí eu conheço, essa aí eu conheço. Esse é um risco muito grande, porque no primeiro minuto você já desliga e fica lá esperando. Queria ir para a cantina, mas agora vai acabar a tarde de culto, hoje é ceia. Ai meu Deus. E o coração aflito vai desconectando daquilo que Deus está fazendo. O aviso do Senhor mais uma vez é: cuidado. Aqui você está numa área quente. Esse calor humano que é produzido pela comunhão nos aquece. Há uma experiência que acontece quando você está grudado em alguém aí do lado. Há uma influência que você exerce sobre o outro, que o outro exerce sobre você. Isso é uma realidade do corpo de Cristo. Somos membros de um corpo, mas quando um membro se desconecta, é morte na certa. A janela, ela nos dá uma experiência aparentemente gostosa. Bate uma brisa na janela. Sabe aquela brisa? Quando você está com a casa muito calor, para onde você vai? Para a janela, tem aquela brisa batendo, aquele ventinho gostoso. Só que esse ventinho gostoso, ele te esfria. Passa minutos, mais minutos, e ele esfria você. Se alguma coisa de calor existir na sua vida, ela será retirada, porque o frio vai bater a sua história. Não brinque com essa área de risco. Todos os homens na Bíblia e na história que brincaram com essa área de risco, eles acabaram sendo tragados, acabaram sendo engolidos, eles acabaram caindo. Com você não será diferente, comigo não será diferente. Cuidado, cuidado. Ative no seu coração o maior desespero que você puder. O maior desespero que você puder. Pastor, como eu posso saber se eu sou desesperado ou não? Simples. Compare os seus desesperos. Se riscar o seu carro, você fica desesperado? Se riscar o seu carro, você fica mais desesperado quando você está diante do carro, quando você vê que está riscado, do que a sua realidade ante Deus. O carro é mais algo que desespera mais seu coração. Se o Corinthians perder, o Corinthians ganhar, desespera mais seu coração. Se vai ser campeão, se não vai ser campeão, se o Palmeiras vai, se o Santos vai. Isso mexe mais com você do que a palavra que é ministrada. Alguma coisa muito errada está dentro do seu coração. Você consegue entender? Se quando o seu time faz um gol lá, aí o narrador fala: gol! 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 Aí o ministro de louvor fala assim: vem à frente dançar. Levante sua mão. Corinthians fez gol. Gol! Vai ser campeão! Oh, glória! A ministração está acontecendo. Alguma coisa está errada. O pastor não pode gritar gol? Pode. Não tem problema. Se você torce para o Corinthians, para o Santos, para o Palmeiras, para qualquer outro time, não importa, está tranquilo. Mas se o futebol tem a capacidade de gerar mais alegria, euforia, desânimo, depressão, tristeza, euforia extrema ou abatimento extremo, e se aquilo que Deus fala ao seu coração não tem essa capacidade, alguma coisa está errada. Se o seu desespero em olhar a timeline do Facebook é maior do que ler as Escrituras Sagradas todos os dias, alguma coisa está errada. Essa é uma comparação simples, para você mesmo saber, ninguém precisa dizer para você, você mesmo sabe. Se você não consegue conviver sem, pelo menos uma vez por turno, dar uma olhadinha naquilo que está acontecendo nas suas redes sociais,
e isso gera mais desejo no seu coração que as coisas de Deus, você é um eutico. É com você essa mensagem. Deus está falando com você. Você consegue entender isso, querido? Deus está falando com você. Deus está falando com você. Pastor, o que eu perco em ficar na janela? Você perde tempo. Mas eu não caí ainda, pastor. Mas vai cair. E mesmo que ainda não caiu, você está perdendo tempo. Não perca tempo, querido. Tempo é algo muito precioso. Não volta jamais. Não volta jamais. Dinheiro você ainda conquista depois, mas o tempo já era. O ontem já passou e nunca mais vai ser ontem. Às 7h05 do culto de celebração do domingo já passou também, nunca mais vai acontecer. Nesse mesmo dia, nessa mesma hora, nunca mais em toda a história vai acontecer. O tempo é o crivo da honra, é o termômetro de honra. Dê tempo ao Senhor. Dê o seu tempo a Deus. Consagre o seu tempo a Deus. Dê primazia a Ele. A primeira hora do seu dia tem que ser dele. O e-mail não pode ter mais importância para você do que aquilo que Ele quer falar ao seu ouvido enquanto você lê a palavra. Dê tempo a Deus. Eu clamo para você. Pastor, o que eu ganho fazendo isso? Você é daqueles que está nas primeiras fileiras ouvindo aquilo que Deus tem a falar. Você não vai estar na janela. Amém, querido? Deus está falando, Deus está falando, Deus está nesse lugar. Deus está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Deus está falando com a igreja. Receba aquilo que Deus está falando com você. Jogue de lado toda ofensa que o seu coração pode criar quando Deus fala forte. Entenda que Deus está falando forte porque você precisa de um chacoalhão. Uma vida sonolenta precisa de um chacoalhão. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Esse sono da morte, Cristo te iluminará. Cristo trará entendimento, revelação para você. Querido, você não tem domínio sobre a sua vida. Você não sabe quanto tempo você tem nessa história. Você não sabe quanto tempo você tem. Pastor, mas eu estou saudável, pastor. Agora eu estou malhando, eu estou fitness, pastor. Glória a Deus, mas você não sabe quando você vai morrer. Nenhuma chance de você saber se você vai morrer depois daqueles que são gordos, que é aqueles que não se cuidam, não estão nem aí. Você pensa, eu vou morrer só depois. Muito tempo depois, ele toma Coca-Cola, eu tomo só whey. Aleluia. Eu com certeza vou viver 80 anos. Você não tem garantia. Pastor, mas tem que cuidar do corpo? Claro que tem que cuidar do corpo. Morre criança todos os dias. Gente saudável morre por N razões. O que tu quer dizer, pastor? O tempo está passando. Quando que você vai se entregar desesperadamente para o Senhor? O que você está esperando para poder se entregar desesperadamente para o Senhor? O que você está esperando? Essa é uma noite para você se entregar desesperadamente ao Senhor. Fique de pé, se você quiser. Se você está dormindo, deixa dormir. Ninguém acorda, quem está dormindo deixa dormir. Não se preocupa não. Já gritei o suficiente que chega, não acordou, então deixa dormir. É uma escolha que a pessoa faz. Mas se você quer acordar, se você quer o melhor de Deus, se você quer viver a vontade do Senhor, saiba que o Senhor, Ele vai honrar a sua decisão de acordar, por amor a Ele, por amor a Ele. Feche seus olhos e converse com Ele nessa hora. Fale com Deus, fale com Deus. Se até então, nessa ministração toda, até a hora, nesse momento no culto, você ainda não falou de fato com Deus, esse é o seu momento de falar com Ele. Diga para Ele como você está, diga para Ele como está o seu coração, diga para Ele se o seu coração está frio, está morno, está quente. Fale com o seu Deus. Ele conhece você, mas Ele quer ouvir de você.
Por mais que Ele saiba cada coisa da sua vida, antes que a palavra chegue aos seus lábios, Ele já conhece ela, mas Ele quer ouvir de você. Porque quando você sabe, quando você declara, isso tem um poder para Deus, poderoso, poderoso. Você está dando direito para Ele poder operar na sua vida. Você está dando liberdade para Ele fazer. Liberdade para Ele fazer. O tempo está passando, querido. Deixa eu avisar isso para você. O tempo está passando. De nada vale você cuidar mais do seu corpo do que cuidar da sua vida espiritual. Você pode correr no parque todos os dias e ainda assim ter uma vida fria espiritualmente. Você pode acordar cedo para ir para a academia e ainda assim ter uma vida fria espiritualmente. Você pode comer comida natural e ainda assim ter uma vida fria espiritualmente. Pastor, está fazendo apologia de coisa ruim para o corpo? Não. Mas eu quero dizer que existe coisa mais importante para você fazer. Existe coisa mais importante para você fazer. E é a sua vida espiritual que está em jogo, querido. Eutico, acorde, Eutico. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Se arrependa diante do Senhor, querido. Eu promulgo um santo arrependimento nessa hora. Declaro que o seu arrependimento atrairá o céu sobre a sua vida. Talvez eu não tenha mais. Se arrependa da sonolência, da indiferença, da indolência, Quero estar em tua presença, da insensibilidade. nem que seja Se arrependa da frieza. Se arrependa da escolha de não ouvir o que Deus quer falar. Se arrependa de desligar quando Ele quer falar com você. Se arrependa disso. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se você grita para o time de futebol, grite para Ele mais ainda. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se o grito do gol é maior do que o grito do seu desespero por Deus, essa é a hora que você tem que poder gritar por Ele e dizer: Jesus, Jesus, eu te quero, eu te desejo. Eu te quero, eu te desejo, Senhor Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Qual é o tamanho do seu desespero por Deus? Qual é o tamanho do seu desespero? Quem desespera grita. Quem desespera clama. Quem desespera chama a atenção. Vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. A vida me ama. Que a minha vida seja Renova-me, Senhor. tua vida, Jesus. Oh Pai, eu clamo, renova vidas nessa noite. Jesus. Renova o desejo, o desespero, o anelo pela Tua presença. Renova em nós a alegria pela Tua presença. Uma chance igual a essa. Reativa em nossa vida Talvez uma eu paixão não desenfreada pelo tenha Senhor. mais. Um desejo mais violento do que qualquer outro desejo. O desejo pelo Senhor, pelas Tuas coisas, pelo Teu mover, pela Tua obra, pela Tua palavra. Nem que seja a última vez. Te queremos, Senhor. Te queremos, Senhor. Se tiver que gritar, eu gritarei.
chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida tua vida, Jesus. Espírito Santo, Jesus, nos tire da janela, Senhor. Nos incomode de tal modo que saiamos da janela. Nós não queremos brincar na área de risco. Nós não queremos colocar os nossos pés na área de risco, de perigo, não. Nós queremos estar na intimidade contigo. Na intimidade contigo. Ouvir tua voz. Ouvir os teus segredos. eu quero, Senhor, Ouvir teus pensamentos. Conhecer teu coração. minha carne, fazer tua vontade, Senhor. Há um desespero no meu coração por ti, por ti, por ti, por ti. Acorda-me, desperta-me, Senhor. Eu quero fazer tua vontade. Se entregue, se entregue, se entregue, se entregue. Você não precisa vir na frente, aí onde você está. Se entregue a Ele, se entregue a Ele, de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Entregue-se a Ele. Senhor, eu quero muito mais de ti. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Expresse o seu amor a Ele. Expresse o seu amor a Jesus. Para alguns aqui, esse é o único tempo de intimidade profunda. Expresse o seu amor a Ele. Adore o Espírito em verdade. Leva mais além, mais além. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te quero mais e mais e mais e mais e mais. Já não sei viver sem Ti. Já não sei mais viver sem Ti. Oh, para onde iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos, Jesus? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Que amor é esse, papai? Eu quero nascer Que amor é esse? do Espírito. Nos pega de jeito nessa noite, Jesus. Nos pega de jeito nessa noite, Jesus. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida
vida, Jesus. Eu quero me perder em Ti. Eu quero me entregar em Ti, de tal modo que eu me perca na Tua presença, de tal modo que o tempo não importe mais, que as circunstâncias dessa vida não importem mais, de tal modo que o Senhor seja em mim e que eu seja no Senhor, com tanta intensidade, com tamanha intimidade, que todas as demais coisas perdem o sentido, a importância, o valor. Me leva a esse lugar, Jesus. Nos leva como igreja a esse lugar, Jesus. Pai, graças te damos por essa noite, pelo avivamento que vivemos aqui, pela experiência de renovação, por levantarmos da sonolência, para vivermos na revelação, na luz do Senhor. Graças te damos por Jesus Cristo, que nos ilumina o entendimento, traz revelação ao nosso espírito e nos faz viver a Tua vontade. Graças te damos, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, poderosamente, que tenhamos uma semana extraordinária, sobrenatural, que o Senhor possa ministrar profundamente o nosso coração. Pai, nós colocamos a vida do Celso, Senhor Deus, macarrão diante do Senhor, clamamos, toca com Teu poder a vida dele, transforma ele, Senhor, converta o coração dele para Ti, e que todos nós aqui, Pai, tenhamos uma semana de profunda intimidade contigo, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que a graça de Deus, o Pai, que o amor de Deus, o Filho, que a poderosa comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a minha vida, todos os dias, 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 todos os dias. Amém. Deus te abençoe, querido. Uma ótima noite para você, uma ótima semana para você, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor. Seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito.